Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos no capítulo 14, preparativos. No último programa, no programa passado, nós conversávamos sobre a explicação que Aniceto dera ao André Luiz e ao Vicente sobre essa nova necessidade agora de não utilizar as estradas que são protegidas, que eram aqueles que estavam acostumados a vir de nosso lar ao planeta, a crosta da Terra, né? Ao planeta não, a crosta da Terra. O Aniceto, diz que essas estradas protegidas, elas eram utilizadas para os trabalhos, né, cotidianos, normais, né, dos espíritos da colônia. Aí a gente até falou, deu um exemplo, talvez, dos espíritos que têm que dar o passe, né, nas casas espíritas aqui principalmente aqui no Brasil, né, em outros lugares do mundo. Todas as tarefas cotidianas, eles usam essa estrada, porque é protegida, é mais rápida. A gente brincou dizendo que é a Dutra, que é a estrada que liga Rio de Janeiro a São Paulo, que é muito bem pavimentada, muito bem iluminada, bem cuidada. Só que aqui a gente paga pedágio, lá não paga. Aí o Aniceto vai dar outra diferença além do pedágio. A diferença, ele diz, é assim, que as estradas aqui da terra, as comuns, existem os obstáculos físicos. Aí a gente lembrou de buraco, capim, mato, não é? Sem vigilância, sem iluminação. No mundo espiritual, existem essas outras estradas, né, que agora ele vai percorrer. Essas estradas têm os obstáculos espirituais. E a gente lembrou e deu o exemplo lá do livro Voltei, que o irmão Jacó, quando desencarna, depois de ficar um tempo no mar, né, para restabelecer as forças, eles vão começar uma caminhada com o Dr. Bezerra de Menezes, irmão Jacó, a professorinha e outros espíritos, para a colônia ou para o posto de socorro em que eles vão ser abrigados, não é? Posto de refazimento. Só que um dos companheiros lá do grupo, quando vê aquela beleza toda, aquela ponte iluminada, ele se ajoelhou, caiu no chão e começou, eu não mereço, porque eu matei, eu sou um assassino. Quando ele começou a pensar isso, os espíritos que estavam desequilibrados ali em torno da ponte, né, vamos dizer assim, na cabeceira, ali naquela fronteira, começaram a gritar, assassinos não passam na ponte. Aí doutor Bezerra teve que parar e falar que qualquer pensamento, não é, voltado para o passado, que religue ao passado, traria prejuízo. Então aí a gente viu com esse exemplo que o obstáculo espiritual que existe, né, nessa travessia os espíritos desequilibrados inferiores que querem prejudicar aqueles que já têm uma boa vontade de se melhorar, que estão arrependidos, porque com certeza o moço que matou, para ser amparado por Dr. Bezerra de Menezes, era alguém arrependido, cometeu um erro sim, mas devia estar sinceramente arrependido, e a gente não sabe as circunstâncias em que aconteceu o crime, né? E aí eu lembrei que no livro Libertação, no capítulo 19, o André Luiz vai trazer para a gente uma expressão nova, campos de saída.
Ele diz assim nesse capítulo, depois de ter lá uma conversa com o Gúbio, com a Matilde, que ela se materializa, né? O Gúbio vai tomar providências e ele vai relatar para a gente. Gúbio, então, retomou as rédeas do trabalho, porque até então a Matilde estava conversando com todo mundo. Matilde é a mãe do Gregório, nesse livro, é um espírito bem elevado. Notificando que, exceção feita a 4 companheiros que montariam guarda junto ao lar de Gabriel, deveríamos partir todos na direção dos círculos mais altos, com escala em um dos campos de saída da esfera carnal. Então, eles iam voltar lá para a colônia, ou para onde quer que seja que eles iriam, né, nos planos superiores, e eles iam fazer uma paradinha nesse campo de saída. Vamos dizer assim, a gente quando viaja em algumas estradas, né, tem as protegidas, tem aqueles lugarzinhos que a gente para tomar um cafezinho, né, que são aqueles restaurantes que tem posto de gasolina, né? Ele também vai parar num lugar desse para poder seguir viagem por esses campos de saída. Que não vai precisar pagar o café, que é caro pra caramba. Aqui com certeza. Um café na estrada é nossa mãe. Mas, Tereza, a respeito dessa questão de campo de saída, o ouvinte, é muito interessante isso. Então eu vou relatar aqui uma obra paralela à obra de André Luiz, que fala disso. Porque é a obra de André Luiz relacionada à física quântica, que eu não entendo nada de física quântica, gente, pelo amor de Deus, nem nós. Mas os livros estão aí, hoje em dia com a internet, é muito mais fácil da gente ler. Então, tem um físico, ele é chamado Michio, o nome dele é Michio Kaku. Ele tem um trabalho intitulado Hiperespaço. Ele é professor de física no City College da Universidade de Nova York. Ele se graduou em Harvard e recebeu o título de doutor em Berkeley. Então o moço é bom, é físico, né? É só pesquisar lá. Eu estou lendo isso aqui, gente, de uma página chamada Portal Casa Espírita Nova Era. Tem muitas coisas interessantes que eles postam aqui. E esse físico diz o seguinte, olha, nosso universo, portanto, não estaria sozinho, mas seria um dos muitos mundos paralelos possíveis. Seres inteligentes poderiam habitar alguns desses planetas, ignorando por completo a existência de outros. A gente sabe disso da doutrina, a gente acredita, mas ele não é espírita, ele não é religioso, ele é um físico. Então ele está falando poderia, né? Por isso que ele está falando poderia. Normalmente, ele continua, a vida em cada um desses planos paralelos prossegue independentemente do que se passa nos outros. Em raras ocasiões, no entanto, os planos podem se cruzar e, por um breve momento, rasgar o próprio tecido do espaço, o que abre um buraco ou passagem entre esses dois universos. Essas passagens tornam possível a viagem entre esses mundos, campos de saída, como uma ponte cósmica que ligasse dois universos diferentes ou dois pontos do mesmo universo. Aí o portal cita aqui a questão da ponte luminosa, que a Tereza já leu do livro Voltei. E aí, mas o portal cita outra coisa interessante. Ele fala que nas considerações constantes do livro Cidade no Além, que é um livro ditado pelo André Luiz e pelo espírito Lúcius, que é a psicografia do Chico com a dona Eigorina Cunha, né? É onde tem até um mapa, dentro do livrinho tem um mapa e tal. No Além. Muito legal. No capítulo 4 desse livro, Localização de Nosso Lar, Esferas Espirituais, a gente se depara com essa elucidação. O trânsito entre as esferas se faz por maneiras diversas, por estradas de luz referidas pelos espíritos como caminhos especiais, destinados a transporte mais importante, através dos chamados campos de saída, que são pontos nos quais as duas esferas próximas se tocam pelas águas de se supor as que circundam os continentes, os oceanos. Então, é muito legal. E dá o exemplo do Voltei, como eu já falei e tal. Então, é um artigo muito interessante de ler
E quem quiser pesquisar a física quântica relacionada a isso, tem várias eu mais prefiro matérias. ficar com o André Luiz, que está falando a mesma coisa, é mais fácil. Também. Mas é para a gente corroborar a veracidade da obra, né? Sim. Que a ciência, como Kardec já dizia, né? O espiritismo não é da alçada da ciência. Ele fala isso no Livro dos Espíritos. Mas ele diz também que a ciência só vai corroborar cada vez mais o ensino dos espíritos. E aí, é lá atrás, quando Jesus falou para nós, na casa de meu pai há muitas moradas. O que o Marco falou, agora a ciência já começa a estudar, são os multiversos. Isso. Que se interpenetram, não é? E que o campo diz que tem, a tal moço diz que existe, né? Esse estudioso, parece, né? Ser uma pessoa bem estudiosa, porque a gente não pode esquecer que existem missionários de Jesus em todas as áreas, né, da evolução humana, da nossa sociedade. Não é só na religião que tem missionário de Jesus. Tem missionário de Jesus na ciência, na filosofia, na medicina, no direito, não é? Na pedagogia, em todo lugar. E o importante do ensinamento, para a gente, assim, não é fechar o raciocínio, porque o raciocínio, né, a gente sempre continua, né, quem somos nós. Mas só, assim, acrescentando mais, na introdução do livro, Nos Domínios da Mediunidade, o Emmanuel tem um trecho que ele fala assim, olha, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegura as especulações negativistas, porque ele diz que os químicos e físicos, geômetras, matemáticos, são sacerdotes do espírito. Eles estão cada vez mais descobrindo a continuidade da matéria que não termina. A gente pensava que o átomo era aquilo que a gente estudou na escola, não é. Já tem muito mais descoberta no interior do átomo que a gente desconhecia. Mas o mais importante é que ele diz assim, o futuro pertence ao espírito. E no final da introdução, o Emmanuel fala assim, todavia, ele dá todo o ensinamento, um relato. É muito legal essa introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade. E ele termina assim, todavia, depois de tudo que ele formou, o que destacamos por mais alto nessas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Então, cada vez que se descobre mais alguma coisa da ciência, que a gente não se oriente com o ensino de Jesus, que aí sim, aí realmente vai ter uma grande utilidade. Então vamos continuar, né? Vamos. Começar a ler, né, Marcos? Porque eu me perdi aqui, vamos lá. Nós paramos aqui por lá, obstáculos físicos. Por cá, obstáculos espirituais. Isso. As vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas de nossa rotina sagrada precisam livre trânsito, e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões de ciclo mais baixos. A absorção de elementos inferiores... Peraí. Vamos lá, devagar. Não, peraí. Não, só para terminar. Não, que eu quero falar é das expressões, porque a absorção é outra coisa. A expressão, tá. Olha só. Então tá. Vamos ler de novo. Vai. Os que se encontram nas tarefas de nossa rotina sagrada precisam livre trânsito, e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. Que expressões são essas? A gente já comentou lá do Voltei, quando ele vê a ponte. E agora, novamente, o irmão Jacó, no livro Voltei, quando ele tem um momento lá da história em que a filha dele vê que ele está meio triste, porque ele não brilha, coitado, né? E aí ela fala para ele, o senhor não gostaria de... O senhor sempre teve tanta vontade de conhecer a Califórnia, né? De ver... Porque ele tinha, né, parentes nos Estados Unidos, e ele também gostava muito do Thomas Edison, do senhor Thomas Edison, né? Que foi um cientista um missionário de Jesus, lógico, aqui na Terra.
E ele aceita. E aí no capítulo 7 ele vai relatar essa viagem que ele vai fazer com ela. E ele começa a volitar com ela, lógico, ela comandando a viagem. E tem uma hora que ele fala assim: em torno a paisagem escurecia sempre, não obstante resplandecerem as estrelas no alto. Possuía a perfeita noção de viajarmos sobre vasto abismo de trevas. Observava, porém, admirado, que não me sentia em processo de ascensão. A ideia de verticalidade estava longe de nós. Ele não estava sentindo como se fosse um elevador subindo. Não, ele não sentia isso. Tanto quanto a linha da esfericidade escapa à apreciação do homem que habita o globo da Terra. A gente não vê a curvatura da Terra, a gente vê o horizonte, mas a curvatura não. Aí ele coloca: reparei receoso, porque ele também está fazendo uma viagem, está saindo lá da colônia que ele está abrigado e está indo para outro lugar, para os Estados Unidos. Reparei receoso que não distante da estrada que percorríamos, vagarosamente, apareciam sinais de vida e movimento. Ruídos de vozes desagradáveis alcançavam-nos os ouvidos, de quando em quando. Formas monstruosas, de espaço a espaço, surgiam visíveis ao nosso olhar, e pelo que me era dado perceber, flutuávamos sobre uma região vulcânica, cujo solo instável oferecia erupções nos mais diversos pontos. Mas o que me afligia sinceramente era a contemplação de seres de lamentável aspecto além das margens. Porque a estrada, ou mal ou bem, ela é protegida, né? Algumas são. Mas à margem dessa estrada, ele via isso. Só que ele diz assim: eu não estou autorizado a descrever o que vi nesse particular. Porque espírito superior não bota medo em ninguém. E se ele descrevesse aqui o que realmente ele está vendo, nós iríamos ficar com medo. É como o André Luiz relatou lá no nosso lar, a questão do problema do sexo, que a enfermarias, né? Que ele não poderia ir. Ainda em outros não. livros também não vai Ainda não. Não, em outros livros lá na frente ele não vai poder ir. No mundo maior ele não pode, né? Dependendo do lugar ele não vai. Então, esse era o contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. Então, quem vai pela estrada bem protegida não vai ver isso que ele está vendo. Porque se ele também está vendo, é para contar para a gente. Todos esses campos de saída que nós estamos comentando com vocês, nós estamos vendo, até pegamos aqui o exemplo do físico e tal, essa dificuldade de ter essas estradas, a necessidade de tê-las, é por causa da questão do desequilíbrio nosso ainda. E não tem equilíbrio para passar por certos lugares, que o Dr. Bezerra de Menezes tem, que o Gúbio lá do IPE tem, então não tem esse equilíbrio, tem a força mental, eles não têm. Eles têm, nós não, né? Então a gente ia se contaminar com aquilo. Então não é o caso. Então... Mas eles estão, tanto o André Luiz quanto o irmão Jacó, eles vão passar, mesmo não tendo equilíbrio ainda tão bom, mas para nos contar. Porque sim. Senão a gente só vai achar que... Bem acompanhado, né? Bem acompanhado. De braço dado. De braço dado, bem dado. Entendeu? Por isso a necessidade da estrada, para realmente evidenciar para o espírito, para nós, no caso, se fôssemos nós, vocês não podem passar por aqui, por causa disso, mas para vocês passarem, vocês vão ter que se reajustar emocionalmente, equilibrar. Isso só se consegue um patrimônio assim, reencarnando, passando pelas dificuldades, confiando. No resumo, como diz do linguagem popular, no frigir dos ovos, é a confiança em Deus. Não é? E aí ele continua. Desculpa, lembrei. Eu te escrevi aqui, eu te esqueci de ler que eu escrevi para lembrar. Oh, meu Deus. O Divaldo Pereira Franco conta, umas palestras antigas, em que desdobramento pelo sono, ele foi a uma região trevosa, guiado por uma rainha Santa Isabel de Portugal. Ele conta isso. E aí o espírito que o levou fala assim para ele: pise nas pegadas da senhora. E ela ia na frente jogando tipo umas fitas, ele relata que são, redes,
em homenagem a Pedro, né, o apóstolo Pedro, pescador, ele conta assim mesmo. E essas redes fluídicas, que os espíritos que realmente arrependidos tocavam nessas redes eram resgatados. Os que só estavam falando que se arrependeram, mas interiormente não, a rede não segurava. Então o Divaldo ia seguindo por uma estrada, é isso que eu queria dizer, ele por uma estrada. E por que ele falou, quem levou o Divaldo fala assim, ó, pise nas pegadas da senhora, e em oração. Por quê? Mesmo, ó, você vê, o Divaldo, com todo o trabalho que ele tem, né? Com todo o trabalho que ele tem aqui, maravilhoso. Mas ali tem que ter um equilíbrio realmente. Essas pegadas, ele conta que eram pegadas luminosas. Os passos dela lá na frente deixavam pegadas luminosas e todo mundo ia seguindo os passos dela. E não podia desviar em oração, porque nas margens tinha isso aí que a gente está comentando. Que a gente está lendo. Todo esse tormento, como Jesus fala, choro e ranger de dentes. É isso. E aí, continuando a ler, nós estamos, só para lembrar, nós estamos no parágrafo 25. Da edição da Tereza, que eu não sei se é de vocês, vamos lá. É no final já. É isso. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios ao renascimento deles, porque lembrando, a estrada protegida, quem é que usa? Quem vai reencarnar, quem tem merecimento, é lógico, quem vai reencarnar e quem vai trabalhar a tarefa cotidiana. Né? Tem que chegar rápido, tem que vir para a terra rápido, ou talvez emergência. Aqui no Rio de Janeiro, a gente agora na Avenida Brasil, que é uma avenida grande aqui, né? Uma highway nossa aqui, ela tem agora uma pista que é só para ônibus especial, carro de polícia, carro de bombeiro, ambulância. Então, porque tem que chegar rápido. Essa estrada protegida, que o André Luiz não vai dessa vez, o Aniceto está explicando para ele. Essa é para trabalhos cotidianos, de emergência e para espírito que vai reencarnar, que não pode absorver, como ele coloca aqui, absorver elementos inferiores, né? Desequilibrados. Se eles isso vai prejudicar a reencarnação. Então, esses aqui também têm algum merecimento. Acredito eu que nem todos, né? Para reencarnar, porque a gente sabe que tem espírito que sai, às vezes, das trevas onde estava aprisionado direto para a reencarnação. Quer dizer, nada é pior do que onde ele estava. Então, vem de qualquer jeito. Cada caso é um caso, né? Tem o caso do avô do André Luiz, que é tirado lá do umbral, mas ele já começa a ter uma lampidez de raciocínio. Ele ainda vai ser albergado. Tem o próprio pai do André Luiz, relatado no Nosso Lar, que é tirado lá das trevas, onde ele está. Vai ser tirado. Vai ser tirado, já foi, nessa época já foi. Bom, nessa época já está por aí. Mas então ele foi tirado lá, então vai ser tirado. Então no livro relata, então cada caso é um caso e há necessidade desses caminhos aqui que ele está relatando para nós. É isso, mas olha, nós já estamos chegando. E já estamos no final de novo. Ao final, né, do nosso programa. Queremos agradecer a todos pela companhia, mandar um abraço para os nossos ouvintes de São Paulo, de Minas Gerais, não é? De Niterói, aqui do Rio de Janeiro, em especial os amigos, né? Jorge Simões, seu Zé Nilton, Dona Rosália e todos os amigos que, não é, de alguma maneira estão estudando conosco, porque lembrando a todos que o que a gente está fazendo aqui é estudar junto. Nós não somos professores de nada. Aliás, diploma eu só tenho de professora de português e alemão. Fora isso, eu não tenho, né, outro diploma de professora. Então, nós estamos compartilhando os nossos estudos. Vamos lembrar sempre disso. Que Deus, que Jesus e os bons espíritos possam continuar nos amparando. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.